Olá, irmãos, olá, irmãs, tudo bem? Eu sou o irmão Arthur. Que a Shalom de Yahweh seja com todos vocês, meus irmãos. Que o amor de Yahweh repouse nas suas vidas e que a sombra do Onipotente vos cubra. Então, irmãos, hoje eu irei fazer aqui um estudo sobre a armadura do Criador, descrita em Efésios 6. Então, vamos começar lendo. O combate espiritual. Finalmente fortalecei-vos em Ial e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura do Criador, para poderes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que provam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura do Criador, para poderes resistir no tempo mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cinge os vossos rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podeis extinguir os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra do Criador, com orações e súplicas de toda sorte. Orai em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os salvos. Então, meus irmãos, agora eu vou estar falando com vocês o que cada parte representa, cada parte da armadura. E para isso eu vou estar usando essa imagem aí, porque assim fica mais fácil para eu poder explicar e de vocês visualizarem também. Começando com o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Vou mostrar para vocês. Então vamos conferir em Joel, capítulo 2, versículo 32. Em algumas bíblias aparece no capítulo 3, versículo 5. Mas na maioria está no capítulo 2, versículo 32. Em Atos 2, 21 e em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Vamos conferir. Então todo aquele que invocar o nome de Ião será salvo. Joel 2, versículo 32. Aqui está no 3:5. De sorte que não há distinção entre Ialde e grego, pois ele é rei de todos, rico para todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome de Ial será salvo. Romanos 10, 13. Atos capítulo 2. Discurso de Capa. A multidão. Capa então de pé, junto com os 11, levantou a voz, e assim lhes falou: Homens de Ialdá, e todos vós, habitantes de Ialxalã, tomai conhecimento disto, e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, pois esta é apenas a terceira hora. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Ial. Sucederá nos últimos tempos, diz Ial, que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei meu espírito, e farei aparecerem prodígios em cima, no alto, e sinais embaixo, sobre a terra. O sol se mudará em escuridão, e a lua em sangue, antes que venha o tempo de Ial, o grande tempo. E então todo aquele que invocar o nome de Ial será salvo. Então, meus irmãos, o capacete da salvação é o nome de Ial. E por isso que o apóstolo Paulo ele colocou como figura um capacete. Porque o capacete fica na cabeça. E o nome de Ial tem que estar na nossa mente. Toda hora a gente tem que estar louvando Ial, a gente tem que estar orando para Ial, né? Também lá a dica que eu falei que a gente pode usar os louvores em hebraico, como por exemplo Gadalial, que quer dizer grande é Ial, ou Yauram, que quer dizer
Iau é exaltado. Façam isso, meus irmãos. Façam isso. Pesquisem o nome original das pessoas da Bíblia, né? E é a dica que eu dou pra vocês. Todo nome que começa com Jô, tirando Josias, que o nome dele é Yaxial. Mas todo nome que começa com Jô, praticamente, né? Tem umas palavras lá também, como Jordão. Mas todo nome que começa com Jô, como José, Joquebede, Jorão, Jotão, é Iau. É Iau, meus irmãos. Bem, mas vamos continuar. A couraça da justiça. Então, agora nós vamos para Mateus, capítulo 6, versículo 21. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele usou a couraça da justiça para dizer do nosso coração. Por quê? Para que a gente guarde o nosso coração das coisas desse mundo. Para que a gente mantenha o nosso coração lá no alto. Porque o próprio Messias disse: aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então vamos acumular tesouros no alto, vamos fazer a obra de Iau, meus irmãos. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer, para a gente sempre manter a mente em Iauxa e em Iau. Muito bem, então vamos passar para o cinturão da verdade. Meus irmãos, a armadura que o apóstolo Paulo ele usou era uma armadura romana, como essa. Porque, afinal, o apóstolo Paulo ele vivia no tempo dos romanos, então ele estava sim usando a armadura romana. E na armadura romana, o que segurava a armadura inteira? Era o cinturão. Então, quando ele falou para a gente usar o cinturão da verdade, é não pregar mentira. Não pregar mentira, não pregar coisas falsas, como a Trindade é uma mentira, Jesus é uma mentira e ao repreenda, Deus é uma mentira e ao repreenda. Então, meus irmãos, vamos pregar a verdade. Quando a gente for falar sobre um assunto, peçam discernimento para o Criador, para que preguemos a verdade. E agora, o Evangelho da Paz. Algumas Bíblias falam a preparação do Evangelho. O que significa isso? Significa que a gente tem que estar pronto para pregar o Evangelho. A todo momento. Se vier a oportunidade, temos que fazer. Temos que pregar o Evangelho, temos que falar do nome de Iau e do nome de Iauxa. E é isso que... E para isso também que o apóstolo Paulo ele utilizou os pés. Por quê? Porque os pés é para fazer o quê? Correr. É para andar. Ou seja, a gente tem que estar andando e pronto para preparar o evangelho, meus irmãos. Pronto para pregar a palavra de Iau. E agora vamos para o escudo da fé. Então vamos ler em Matitial, capítulo 21, versículo 18. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Iauxa teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou: nunca mais se produza fruta em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram os discípulos e exclamaram: como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Iauxa explicou-lhes: com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, poderia fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenaste a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá.
E tudo o que pedires em oração, se creres, recebereis. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala que a fé aqui, ela pode ser usada como um escudo. E se a gente crê, se a gente tiver a confiança em Iau, nos tempos ruins, nada irá acontecer. E se o maligno começar entrando na nossa mente, se a gente usar a espada, aí, juntamente com o escudo da fé, né, para proteger dos dardos do Altíssimo, a gente vai conseguir. E agora, por fim, a espada, que é a palavra do Criador. E eu vou mostrar agora para vocês quem que é a palavra do Criador. Apocalipse 19:11. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue, e o nome com que ele é chamado é a palavra do Criador. Então, irmãos, a palavra do Criador, a espada é o nome de Yahshua. Quando a gente estiver passando por um momento difícil, clamemos o nome de Yahshua. Vou contar aqui um sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava num campo, aí eu falei alguma coisa com o nome de Yahshua. O campo se tornou seco, era um campo verde bonito. Eu falei assim, o nome de Yahshua se tornou seco. Por quê? Porque não era coisa do Criador. E quando nós clamamos o nome de Yahshua, as coisas, né, os dardos do maligno, nós conseguimos nos proteger e ainda atacar. Por quê? Porque esse nome é poderoso. Vocês não veem o irmão Romilson? Ele, com o nome de Yahshua, ele expulsou um espírito maligno. Então, irmãos, esse é o entendimento sobre a armadura do Criador. Que Yahweh esteja com todos vocês, meus irmãos. Que a Shalom de Yahweh esteja com todos vocês. Que o amor de Yahweh repouse nas suas vidas. E até o próximo vídeo. Tchau, meus irmãos. E fiquem firmes na batalha.